O senador Eduardo Braga, relator da reforma no Senado, apresentou o projeto de regulamentação do texto ao Senado. O senador trouxe mudanças em pontos sensíveis do projeto, como a cesta básica e o imposto seletivo. A reportagem é de Carol Rosito. Braga disse que, ao todo, foram acatadas 645 emendas das quase 2.000 alterações no texto propostas por senadores. O parlamentar defendeu que as mudanças foram feitas visando equilíbrio e segurança jurídica. A reunião na Comissão de Constituição e Justiça desta segunda-feira, que trataria do assunto, foi cancelada por falta de quórum. No entanto, segue a expectativa de que a votação do texto possa ocorrer ainda nesta semana. Até lá, negociações em alguns pontos seguem estabelecidas. Uma das alterações no relatório é a adição de armas, munições e derivados no chamado Imposto do Pecado. Esse tributo é específico para bens considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Braga também havia adicionado nesta categoria os plásticos descartáveis, como sacolas e canudos. No entanto, após a reação negativa do setor, o senador voltou atrás da decisão. Outras alterações feitas pelo relator envolvem o cashback, sistema de devolução de impostos pagos sobre produtos para a população de baixa renda. Houve uma mudança na redação do texto para botijão de gás. Antes, estava prevista a restituição da alíquota para botijões de exatamente 13 quilos. Agora, será até 13 quilos. Além disso, foram incluídos no modelo serviços de telefonia e internet. A lista de alimentos da cesta básica isenta de impostos sofreu pequenos ajustes. Carnes, queijos e outras proteínas animais estão mantidos. O óleo de milho foi retirado. Segundo o Ministério da Fazenda, as alterações propostas por Braga não terão peso no novo IVA brasileiro. E aí, Bichara, o que teve de bom e ruim aí? Boa noite, Caio, Thaís, Daniel. Obrigado pelo convite mais uma vez. Temos muitas novidades hoje. E, acho que, em primeiro lugar, reconhecer o trabalho do relator, né? Eram 2.025 emendas, quase todas foram apreciadas e hoje teve muita novidade no texto base, né? Até achei positiva a ideia da gente ganhar um pouquinho mais de tempo para refletir melhor sobre esse texto, né? Porque tem realmente muito detalhe, né? Por exemplo, no imposto seletivo, houve mudanças relevantes. Mudanças, a meu ver, bem-vindas, né? Como a inclusão, por exemplo, de armas e munições e os plásticos de uso único, né? Descartáveis. Lembrando que o imposto seletivo é aquele imposto do pecado, né? Aquele que tende a gravar operações teoricamente reprováveis socialmente, né? Então, eu acho que são novidades bem-vindas e, inclusive, também uma previsão de mitigação desse tributo, de redução dele, conforme ações ambientais adotadas pelo contribuinte. Então, acho que deu um passo positivo, né? Como a matéria também já mencionou, uma outra coisa interessante é o cashback para telecom, né? Aquele cashback que vinha para energia elétrica, gás, agora também vale para telecom. Um detalhe é que prevê para telecom domiciliar, né? Eventualmente uma previsão um pouco obsoleta, na medida que, claro, hoje todo mundo tem telefone celular. Algumas Isso aí vale para sinal de internet, né? Que é em casa, internet, né? Domiciliar, acho que vale. Exato. Verdade. Que é em casa. Uma outra novidade também positiva, né? A questão do split payment, que vem um pouco mais detalhada, né? Lembrando que o split payment é aquela previsão de repasse automático do que é valor correspondente à venda e o que é tributo, né? E se isso funcionar bem, é um tiro poderoso na sonegação, né? Quer dizer, porque vai ficar virtualmente impossível se sonegar, a não ser que se faça pagamento em dinheiro. Então, acho que é uma previsão muito interessante. E uma outra alteração também muito importante, eu acho que bem-vinda, é a previsão de que, na fase de transição em 2026, lembrando que a gente tem uma transição longa, né, de 2026 a 32, em 2026 havia a previsão de uma alíquota teste de 1%. E, nesse novo relatório, há a previsão de que não necessariamente esse valor terá que ser pago, embora o contribuinte tenha que fazer a apuração das chamadas obrigações acessórias. Então, todo mundo vai ter que ser sistema funcionando em 2026, mas aparentemente não haverá, se mantido esse texto, efeito econômico do tributo. Então, eu diria, essa é a lista de coisas boas, de novidades positivas hoje. Tem uma outra de negativas. Claro. Muita coisa também mudou, eu acho que em detrimento dos contribuintes, né? Mudou ou as emendas respectivas não foram acolhidas, né? Por exemplo,
No que tange à questão dos regimes diferenciados, a aviação ficou na regra antiga, né? Isso pressupõe um aumento de passagem aérea da ordem de aproximadamente 20%. Quer dizer, as passagens que já estão pela hora da morte agora vão ficar mais caras ainda, né? Eventualmente, esse é um tema que poderia ter sido revisto pelo Senado, assim como o saneamento, né? Acho que ninguém tem dúvida que a falta de saneamento básico é uma das chagas do Brasil hoje e, no entanto, esse regime não foi beneficiado com uma alíquota diferente, o que fatalmente causará um aumento do preço desse serviço, né? Ô, Bichara? Ô, Daniel. Uma dúvida que eu queria te ouvir sobre isso. A gente viu um processo, desde que a emenda constitucional foi aprovada lá na Câmara, depois do Senado, agora a regulamentação na Câmara, passa pelo Senado. E em cada uma dessas etapas, sempre tem um benefício que vai se somando ao conjunto de benefícios, tratamentos específicos e redutores do IVA médio que o passo anterior havia sido dado, né? No final das contas, com esse parecer do Eduardo Braga, a gente teve mais um pequeno acréscimo ali no IVA médio e a previsão é de que ele vai estar em 28,1%. Esse foi o dado que Eduardo Braga citou hoje. A gente tem aquela trava que foi aprovada na Câmara de 26,5%. Então, se passar de 26,5%, os setores daqui a algum tempo, 2033, vão ter que sentar, o governo vai ter que enviar um projeto para desmamar ali algum benefício. Olhando a trajetória do Brasil nos últimos anos todos, a gente viu esse capítulo na desoneração da Folha, dá para acreditar que alguém vai passar por esse desmame? Muito boa sua provocação, Daniel. Duas observações. Em primeiro lugar, é o seguinte, essa trava é uma falácia, né? Falando claramente. Não existe trava. E não existe pela seguinte razão. É verdade, o tema da alíquota sequestrou um pouco o debate sobre a reforma tributária nos últimos tempos, né? A minha mãe, que é dona de casa, dá opinião sobre a alíquota. Meu pai, que é aposentado, dá. Todo mundo dá opinião sobre a alíquota, né? Mas isso é uma bobagem, porque não existe uma alíquota. Existem 3 alíquotas. Uma municipal, uma estadual e federal. E qual será a alíquota de cada contribuinte? Depende de onde ele estiver. Aqui em São Paulo pode ser uma, em Campinas pode ser outra. Claro que não haverá variação abrupta, como existe hoje, porque as alíquotas terão que ser a mesma para todas as operações verificadas dentro daquele município ou do estado. Mas haverá uma variação. E, o mais importante, os entes federados, União, estados e municípios, são livres para fixar suas próprias alíquotas. Então, essa alíquota média, Daniel, ela garante o quê? Só a transição. Mas no ato seguinte da transição, cada um vai fixar a sua alíquota. Então, essa discussão ela é um pouco vazia, porque nós podemos achar hoje também para 28, mas dependendo do estado que a gente quiser, do pacto social que a gente quiser, a alíquota pode ser muito maior, como também pode ser menor. Então, essa questão da alíquota média, ela é, acho que, um pouco mal endereçada, né? Talvez até propositalmente. Agora, além disso, eu dizer que a trava é uma falácia. Por que a trava é uma falácia? Porque como são 3 alíquotas, você não tem como ter uma trava geral. Você imagina se a União subia dela antes. O que nós vamos fazer com a do Estado, do município? Vamos colocar um teto na deles? Não dá, sob pena de violação ao Pacto Federativo, né? E, além disso, a previsão de sanção para o atingimento do teto é o envio de um projeto do Executivo para o Legislativo. Ora, e se o Executivo não enviar? O que vai acontecer? Vai preso? Mas não vai acontecer nada. A sanção não poderia entrar agora, durante a tramitação? Ou, de repente, na Câmara, quando esse texto do Braga voltar? Eu acho que não dá para colocar a sanção, Caio, pelo seguinte: você não tem como, na prática, ter um teto de alíquota sem prejudicar o ente que, por último, quiser aumentar a sua. Então, assim, respondendo diretamente do Daniel, essa trava é uma coisa meio etérea. Isso não vai acontecer nunca, né? Então, agora, claro que o debate sobre os setores que devem ser objeto de uma alíquota reduzida, aí vai depender um pouco da visão de mundo de cada um, né? A gente pode achar que é adequado, saneamento tá ou não está, enfim.
É interessante esse debate da trava, porque ele vem exatamente, eu entendi a trava como um instrumento de comunicação política, porque é para atender exatamente a sua mãe, o seu pai, as pessoas que passaram a enxergar nesse número, nesse dado, a baliza para entender se a reforma tributária vai ser boa ou ruim para ele, né? Porque o que todo brasileiro sabe é que a carga tributária no Brasil é elevadíssima, portanto, até quando vai ficar meio esquisito, quando a gente diz assim, olha, a carga tributária no Brasil é de 34%. Uai, não, mas a alíquota não é 28%, enfim, porque o sistema tributário é muito complexo. Então, vejo essa trava muito mais como um instrumento de comunicação do que exatamente como de gestão tributária e de gestão ali dos governos, né, e do governo federal. Agora, eu queria te ouvir assim, sobre a execução do sistema tributário, como é que você está enxergando ele hoje com esse projeto? Porque acho que essa é uma grande dúvida também dos empresários, são seus clientes, né, Bechara? Você ouve essas dúvidas certamente todos os dias. Você consegue enxergar uma melhoria na vida do contribuinte, que ele vai olhar e vai dizer, bom, hoje ele olha e enxerga 450 mil normas. Ele vai olhar para o sistema tributário a partir da aprovação e vai enxergar o quê? Isso eu acho que vai melhorar. Acho que a simplificação, aqui me parece que é inequívoca, né? Nós estamos adotando um padrão mundial, o IVA, um imposto que funciona bem mais ou menos no mundo inteiro. Então, a gente tem, acho que, contratado uma simplificação, consequência disso, redução de litigiosidade, transparência. Esses são pontos, eu acho, muito positivos da reforma. Agora, vai simplificar em 2033. Até lá complica um pouquinho mais, né? Porque até lá nós vamos ter que apurar os impostos que a gente apura hoje, mais o tributo novo. Então, o tributo novo vai entrando no sistema paulatinamente e o velho morrendo. Então, simplifica em 2033. Agora, Daniel, você observando aí hoje a tramitação e o próprio texto também, você notou quem ganha e quem perde? Quais setores, desculpe, conseguiram fazer um lobby eficiente, uma defesa de interesses corporativos eficientes ali no Senado, a ponto de influenciar esse texto do senador, e quais ficaram de fora, né? Tentaram e não conseguiram? Acho que foi. A gente acabou passando aqui um pouquinho por isso. Eu disse, se fosse para apontar 3 setores que conseguiram, três setores, um que venceu ali no processo no Senado, um que perdeu e um que ficou no meio do caminho, eu acho que um vitorioso ali é o de telecomunicações, que conseguiu emplacar a sua tese de cashback 100% para os consumidores de baixa renda, que não tinha sido emplacada na Câmara. O setor que notadamente perdeu foi o de saneamento, porque pleiteava equivalência ao tratamento específico para a saúde. Por quê? Com a tese da Organização Mundial da Saúde, que se você investe $1 em saneamento básico, em acesso à água potável ou tratamento de esgoto, você economiza 5 em tratamento de doenças. Então, queria um tratamento específico, a carga tributária aumenta de, grosso modo, de 10% para 26% com o que está desenhado atualmente, e saneamento não conseguiu emplacar sua tese. E é importante porque você tem na lei agora você tem um plano de universalização do serviço até 2033, centenas de bilhões de reais necessários para fazer esse investimento. E um setor que ficou ali no meio do caminho, com uma vitória ali por 1-0, gol de pênalti, foi a da construção civil, porque conseguiu aumentar um pouquinho, menos do que previa, do que gostaria, mas conseguiu aumentar um pouquinho o desconto no IVA que estava pedindo. Isso aí, Bechara? Esses 3? Concordo, acho que a avaliação do Daniel acho que está correta. Agora, acho que tem muitos outros detalhes do texto que, como não são assim diretamente setoriais, precisam de atenção. Vou dar um exemplo. Tributação dos bens de ativo fixo, tributação de investimento, de CAPEX, né? A gente tem uma regra hoje que depende de edição de ato do comitê gestor. Se o comitê gestor não emitir esse ato, o que vai acontecer? Pode haver uma tributação dos investimentos no Brasil, que é uma coisa absolutamente indesejada, que acho que preocupa a todo mundo. Eu acho que essa insegurança é muito ruim. Era melhor normatizar isso de uma vez. Outro ponto, que também acho que vai gerar muita insegurança e muita discussão, é a questão do reequilíbrio dos contratos privados. Por exemplo, a gente falou da uma alíquota de transição que deve ser mais ou menos de 28%. Só que a gente precisa lembrar que hoje
há gente que paga menos. Por exemplo, o setor de serviço, que é um dos mais prejudicados na reforma, paga muito menos. E sendo esse um tributo sobre o consumo, evidentemente, esses valores serão repassados para o contratante do serviço. Só que, será que vai ser simples assim, repassar esses valores? Os prestadores de serviço vão colocar esse tributo novo na nota fiscal. Acho um pouco difícil que não haja uma discussão comercial em torno disso. E mais, não é só colocar o tributo novo é sucedâneo de tributos velhos. Tributos velhos que estavam calculados no preço do prestador de serviço, mas agora estarão sendo cobrados, o novo será cobrado por fora e não por dentro. Então, vai ter um certo desarranjo contratual até a coisa se acomodar. E isso poderia ter sido evitado com uma regra prevendo um reequilíbrio automático, um repasse automático do tributo novo nas faturas. Eu não acho que isso vai ser tão simples quanto nos tem sido dito. Deixa eu só fazer um complemento aqui. Tem uma discussão se a reforma ela é inflacionária ou não, exatamente por essa mudança contratual e também na formação dos preços do serviço mais simples ao mais complexo, do produto mais simples ao produto mais complexo, para aqueles que têm isenção, que têm isenção menor, enfim. O período de transição vai ser também de convivência com a compreensão desse novo preço, né, de quanto custa cada coisa. Isso, lembrando que a gente está dependendo de um acordo político para esse texto ser lido amanhã na CCJ do Senado. A gente tratou disso no primeiro bloco, o presidente Lula sinalizou o pagamento de emendas e aí, neste exato instante, reuniões tanto na residência oficial da presidência da Câmara quanto da presidência do Senado para decidir se topa ou não. Se toparem, se deputados e senadores toparem, amanhã esse texto será apresentado na CCJ.